23 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 131. Você parece estar brincando comigo. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Neste momento, Lin Bai não sabia sobre os tremores fora do reino místico, nem sabia que o tolo lhe havia aparecido misteriosamente fora da área proibida. Depois do grande estrondo, a ofuscante luz branca quase impossibilitou que ele abrisse os olhos. Seus arredores pareciam tão claros quanto o dia. Foi só depois de um tempo que ele gradualmente se acostumou com isso. Nesse momento, o cartão já estava preso na porta, como se fosse um só com a porta. Ao mesmo tempo, as ravinas profundas e rasas foram preenchidas com manchas brancas de luz. Os padrões originalmente irregulares pareciam ter ganhado vida. Aqueles pontos brancos de luz se conectavam em fios e, de longe, parecia uma via láctea clara e fria. A antiga porta escura havia se tornado um magnífico céu estrelado. A Via Láctea fluiu lentamente neste lugar. Uma Via Láctea após a outra cercou o corpo de Lin Bai, como se estivessem vivos. Podia-se ver vagamente os pequenos elfos vagando por dentro. Eles não tinham medo das pessoas, mas pousaram intimamente na ponta dos dedos de Lin Bai. Uma cena tão linda e magnífica, foi realmente uma visão rara em sua vida. Lin Bai parecia ser atraído por essas cenas. Seus olhos estavam mais uma vez cobertos por uma leve camada de névoa negra, escondida entre suas pupilas. Então, a névoa rapidamente entrou em hibernação, então não era óbvio. Quando chegou a hora, os fios formados pela Via Láctea começaram a cair na pele de Lin Bai, como um tubo de nutrientes de algum tipo de criatura. Lin Bai, que estava atordoado, não percebeu a queda rápida da temperatura de seu corpo e a perda de energia espiritual. A energia espiritual se transformava em inúmeros pontos de luz coloridos e flutuava nos tubos formados pelos fios brancos. A fonte desses fios brancos estava na porta. Neste momento, uma rachadura apareceu na porta bem fechada. No entanto, a cena dentro ainda não estava clara. Ele podia ouvir vagamente sons farfalhantes. Era como se uma criatura desconhecida estivesse escondida atrás da porta, absorvendo loucamente a energia espiritual do corpo de Lin Bai. Lin Bai apenas sentiu um arrepio por todo o corpo. Era como se todo o sangue de seu corpo tivesse sido drenado. Ele sentiu que suas pálpebras estavam pesadas. Ele tentou muito abrir os olhos, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia. A espada Rosue tinha um espírito. Fez um som estridente, como um assobio ensurdecedor, que tirou Lin Bai de seu torpor. Só então ele percebeu que a espada Rosue havia aparecido do nada. Ele flutuava no ar, olhando para frente como um tigre olhando para sua presa, como se estivesse enfrentando algo. Lin Bai se sentia fraco e ainda mais frio. A energia espiritual originalmente abundante em seu corpo havia sido reduzida a quase nada. Era como um grande rio que se tornou uma pequena poça. Era apenas uma camada fina. Felizmente, era Lin Bai quem estava aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, como poderiam ter energia espiritual tão abundante para abastecer esta porta? Mesmo assim, Lin Bai ainda se sentia muito desconfortável. Todo o seu corpo parecia ter sido espremido até secar. Sua expressão mudou e seu olhar caiu sobre a porta. A porta simples e sem adornos tornou-se extremamente perigosa aos seus olhos. Mesmo a sonhadora Via Láctea e esses pontos de luz ao seu redor estavam cheios de um mistério insondável. Presumivelmente, todos esses eram métodos para confundi-lo, e o objetivo era fazê-lo baixar a guarda, para ser suscetível ao seu ataque. Ele viu os fios brancos carregando seu poder espiritual atrás da porta. Lin Bai queria retirar sua mão, mas descobriu que não poderia fazê-lo. O cartão embutido na porta era como um meio, conectando firmemente a porta. Se ele não o retirasse, mais cedo ou mais tarde, seu poder espiritual se esgotaria e ele seria sugado até secar. No entanto, nesta situação, ele não poderia cortar a mão. A outra mão de Lin Bai ainda podia se mover. A energia espiritual surgiu de sua palma e cortou os fios brancos.
Eles eram como névoa e foram instantaneamente dispersos. No entanto, eles se reuniram novamente depois de um momento. Foi o mesmo quando ele mudou para a espada Rosui. Mesmo a energia da espada afiada não conseguiu impedir o reencontro. A cena familiar fez Lin Bai pensar no monstro das sombras de antes. Não importa qual método fosse usado, eles não morreriam e se reagrupariam. Lin Bai tentou todos os tipos de métodos, mas não conseguiu cortar a conexão entre os dois, a menos que realmente se decidisse e cortasse a mão. Vendo que o que espiritual em seu corpo estava prestes a acabar, se ele não o reabastecesse, ele provavelmente se transformaria em um humano seco antes que pudesse pensar em uma maneira. Lin Bai teve uma ideia. Ele convocou Little Green, Little Red, Little Black e Little Treasure, Jing. O anfitrião passou 10 dias de cultivo para Little Green. O retorno de 10 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 100 dias de cultivo. Lin Bai reuniu toda a energia espiritual em seu corpo, mas ele tinha apenas 10 dias de cultivo restantes. A partir disso, pode-se ver como a porta era assustadora. Para ser mais preciso, era o poder da criatura desconhecida atrás da porta. Em um curto período de tempo, ele absorveu completamente toda a energia espiritual de seu corpo. Se não fosse pelo aviso repentino da espada Rosui, Lin Bai não teria sido capaz de tirar nenhum dia, muito menos 10 dias. Ele estaria esperando pela morte. Como a energia espiritual de Lin Bai quase secou, até a velocidade de transmissão diminuiu muito. As manchas brancas de luz estavam um pouco fracas, mas neste momento, elas de repente aumentaram. Os pequenos pontos de luz ficaram extremamente brilhantes e incharam muito, quase bloqueando a passagem. Era como se a criatura atrás da porta estivesse atordoada por um momento, sem compreender por que o humano do lado de fora da porta de repente recuperava sua energia espiritual depois de atingir o ponto de exaustão. No entanto, era muito preguiçoso para investigar. O tubo branco parecia um poço sem fundo, pronto para aumentar a intensidade da transmissão. No entanto, no segundo seguinte, Lin Bai colocou toda a energia espiritual que acabara de se recuperar na próxima onda de transmissão. Jing, o anfitrião passou 100 dias de cultivo para Little Green. O retorno de 5 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 500 dias de cultivo. Portanto, a energia espiritual que havia sido restaurada com grande dificuldade estava mais uma vez à beira de zero. O tubo branco estava mais uma vez atordoado. Se pudesse pensar neste momento, com certeza ficaria muito confuso. No passado, Lin Bai não teria usado tal método para transmitir seu cultivo. Embora ele pudesse obter uma grande quantidade de energia espiritual em um curto período de tempo, isso facilmente faria com que sua fundação se tornasse instável e seu corpo facilmente danificado. Portanto, ele não aprovou. Embora ele tivesse um sistema de transmissão de energia, ainda era mais seguro dar um passo de cada vez. Se ele fosse muito agressivo, poderia facilmente ter o efeito de arrancar mudas para cultivá-lo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 132, O Unicórnio Lendário, Jing. O anfitrião passou 500 dias de cultivo para Little Red. Retorno triplo foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 1500 dias de cultivo. Jing. O anfitrião passou 1500 dias de cultivo para Little Black. O retorno duplo foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 3000 dias de cultivo. Se fosse no passado, Lin Bai nunca teria feito uma abordagem tão precipitada e passado seu cultivo para aumentar seu cultivo. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso agora. Sua energia espiritual foi rapidamente esgotada no sistema de passagem de cultivo e foi então reabastecida por múltiplos. A sensação era como cair de uma nuvem até o chão e depois subir do chão até o pico em alta velocidade. Foi muito emocionante. A criatura que queria absorver a energia espiritual de Lin Bai ficou muito feliz a princípio,
porque abundante energia espiritual se espalhou por toda parte. Assim como estava esfregando os punhos, o chi espiritual de repente se dissipou. Assim que o tubo branco se conectou à pele de Lin Bai, toda a energia espiritual se dissipou instantaneamente, como se nunca tivesse aparecido antes. Eles só podiam parar desajeitadamente no ar, sem serem capazes de transferir chi espiritual. Indo e voltando assim por muito tempo era como brincar com um macaco. Assim como Lin Bai esperava, o aumento e a diminuição repentinos confundiram os tubos de transmissão. Eles eram completamente incapazes de descobrir o que estava acontecendo na frente deles. Até a velocidade de transmissão havia diminuído. Não é que eles quisessem desacelerar, mas não havia energia espiritual. Quando eles finalmente viram Lin Bai recuperar a energia de seu sistema de transmissão, a energia se dissipou antes que eles pudessem reagir. Como se incapaz de suportar uma flutuação tão grande, os pontos de luz piscaram. Lin Bai sentiu que o cartão em sua mão estava extremamente quente. Era como um ferro em brasa vermelho brilhante, impresso na palma da mão. De repente, ele retirou a mão e uma marca escura apareceu em sua palma. Era levemente discernível, como se ainda fosse brilhar. Lin Bai olhou de perto e parecia ser algum tipo de padrão ou algum tipo de símbolo. Antes que pudesse vê-lo claramente, ele se escondeu sob sua pele. Sua mão voltou rapidamente ao seu aspecto original, como se fosse apenas uma ilusão. Além de sua palma estar um pouco vermelha, não havia nada em comum. Estrondo. Lin Bai estava prestes a estudá-lo cuidadosamente quando um rugido ensurdecedor soou. A porta à sua frente revelou uma rachadura ainda maior, que equivalia a uma porta aberta. Embora não fosse totalmente aberto, mal acomodava uma pessoa. Estava escuro como o breu lá dentro e não dava para ver nada com clareza. Era como se houvesse muitas substâncias escuras surgindo lá dentro. A escuridão total fazia com que se sentisse inexplicavelmente perturbado, como se este fosse um lugar que tivesse sido esquecido pela luz. Lin Bai enviou um fio de sentido espiritual. Embora não houvesse reação, ele também não foi ferido. Presumivelmente, não havia muito perigo lá dentro. Depois de hesitar por um momento, ele finalmente abriu a porta e entrou. No entanto, ele não percebeu que havia uma substância escura e pegajosa envolvendo o sentido espiritual que ele havia recuperado. Rapidamente se dissipou no ar. Com um rangido, a porta antiga foi aberta. Era diferente do que ele tinha visto lá fora. Após a ofuscante luz branca, ele parecia ter chegado a uma dimensão diferente. A grama que era verde e havia grandes árvores que tinham metade da altura de um homem ao redor delas. Elfos brancos flutuavam no ar. A luz do sol brilhava através das lacunas entre as folhas, revestindo suas pequenas asas com uma leve camada de luz dourada. Não muito longe, havia um âmbar. A água clara e transparente era tão clara que podia refletir a sombra de uma pessoa. O céu azul e as nuvens brancas se refletiam nele. Era como um belo pedaço de jade embutido nesta floresta semelhante a jade. Tudo parecia tão pacífico e sonhador. Olhando para a cena ao seu redor, Lin Bai teve um sentimento estranho em seu coração. Havia uma estranheza indescritível. Esta caverna era claramente muito perigosa. Porque havia um lugar que parecia uma terra sagrada. Foi tão bonito e tranquilo. Era como um paraíso. Era muito estranho. No entanto, assim que esse pensamento apareceu, foi suprimido por Lin Bai. Uma familiar névoa negra apareceu em seus olhos. Desta vez, foi diferente de antes. Havia cada vez mais névoa negra, ocupando grande parte de suas pupilas. Era como uma criatura que havia invadido o território de outra pessoa. A princípio, estava apenas vagando pela borda para sondar, mas como seu dono não percebeu, aos poucos foi perdendo a paciência e começou a avançar lentamente. Nem chamou atenção. Talvez haja algum tipo de tesouro guardado aqui. As formações lá fora e os monstros das sombras imortais estão todos lá para proteger o tesouro. Lin Bai encontrou uma explicação razoável. Afinal, algumas das áreas proibidas estavam ali para proteger o tesouro. Foi por isso que eles ordenaram estritamente que estranhos não entrassem e montassem camadas de obstáculos.
Ele continuou a seguir em frente. Os pequenos elfos não tinham medo de estranhos. De repente, eles viram um estranho se intrometendo. Eles bateram as asas e vieram para o lado de Limbai, brincando ao seu redor. Limbai continuou avançando e viu uma enorme árvore à sua frente. Seus galhos e folhas cresciam em todas as direções como uma copa verde. Não havia fim para isso. Inúmeros pontos de luz verde flutuaram para fora da árvore e se espalharam em todas as direções. Finalmente, eles caíram na grama. Qualquer galho ou videira que fosse apanhado era tão grosso quanto os braços de algumas pessoas. Eu estive esperando por você por um longo tempo. Uma voz soou de repente. Limbai então notou uma criatura deitada sob a árvore. Uma listra branca apareceu em sua linha de visão. Era como a criatura mais pura do mundo. Seu pelo branco como a neve não continha impurezas. Em sua testa havia um chifre branco como jade que parecia brilhar. Cintilava com um brilho quente e carregava o poder de acalmar o coração das pessoas. Especialmente aquele par de olhos negros. Eles estavam cheios de santidade e compaixão. Não importa quantas palavras gentis e bonitas as tivessem armazenadas em sua mente, ele não conseguia descrever essa criatura à sua frente. Limbai ficou um tanto surpreso. Ele nunca esperava encontrar o lendário unicórnio aqui. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 133. Você é quem eu estava esperando. O unicórnio era a criatura mais misteriosa e sagrada das lendas. Ninguém sabia o quão poderoso era. Dizia-se que apenas os mais belos e puros do mundo, com uma alma pura e imaculada, podiam vê-lo. Somente pessoas que nunca foram maculadas por nenhum mal poderiam vê-lo. Ninguém poderia alcançar condições tão duras. Além disso, os unicórnios raramente apareciam no mundo, então se tornaram uma lenda. Havia muito poucos registros históricos sobre isso. Todos pensavam que essa criatura era inventada e não acreditavam na existência de unicórnios. No entanto, um unicórnio vivo apareceu na frente de Limbai. Assim como o que foi deixado pelos registros históricos. Seu pelo branco como a neve e seu chifre branco como jade pareciam tão puros e inocentes. Fora isso, havia outro ditado de que o chifre do unicórnio tinha um poder misterioso e insondável. Não era impossível mudar o mundo, então isso também trouxe um desastre para eles. Isso exigia que o unicórnio entregasse o chifre de bom grado, ou então seria inútil. No entanto, este chifre era onde estava a essência espiritual do unicórnio, e ainda precisava contar com ele para absorver a essência do sol e da lua. Como poderia entregá-lo tão facilmente? Mesmo assim, não conseguiu impedir as pessoas de serem gananciosas. Para obter seus chifres, eles usariam todos os tipos de métodos. Como resultado, os unicórnios tornaram-se cada vez menos numerosos e acabaram extintos. Limbai olhou para a criatura lendária à sua frente e não pôde deixar de perguntar: você está esperando por mim? O unicórnio assentiu. Sim, estou esperando por uma pessoa predestinada, e essa pessoa é você. Criaturas que podiam falar a linguagem humana eram muito altas tanto no nível de cultivo quanto no poder espiritual. Embora Little Green, Little Red e os outros tenham se tornado muito mais fortes recentemente, eles ainda estavam longe de conseguir falar com a Limbai. Limbai apontou para si mesmo e disse: eu, pessoa predestinada, você não está enganado, certo? O unicórnio balançou a cabeça com determinação incomparável. Eu não estou errado. Eu estive esperando por você. Para obter nosso chifre mais precioso, fui enganado por alguém com más intenções e aprisionado aqui. Se você puder me ajudar a escapar, eu lhe darei uma generosa recompensa. Só então Limbai percebeu que havia inúmeras vinhas negras nos pés do unicórnio. Eles estavam cobertos com farpas e folhas secas. Eles envolveram o corpo do unicórnio, impedindo-o de sair. Essas videiras pareciam extremamente fracas e não pareciam representar nenhuma ameaça. No entanto, como poderia uma simples existência ser capaz de conter o unicórnio? Um aglomerado de chamas apareceu na ponta do dedo de Limbai. Luz dourada e vermelha entrelaçada. Embora fosse apenas uma pequena bola, o poder que produzia era extremamente grande. Foi refinado da chama verdadeira do sol e pode queimar tudo.
As chamas pousaram nas vinhas e pareceram produzir um poder tremendo. As línguas de fogo dispararam para o céu e instantaneamente devoraram as vinhas. No entanto, uma explosão de luz branca apareceu ao lado do unicórnio. Ele se enrolou no unicórnio e não sofreu nenhum dano. No entanto, quando a luz se dissipou, as vinhas negras não tinham sequer uma partícula de poeira sobre elas. Eles nem se mexeram enquanto se enrolavam no corpo do unicórnio. Eles estavam até em estado de frenesi devido aos seus ataques. Em um instante, eles se tornaram incomparavelmente grandes. Eles eram como longas cobras negras que cresciam e dançavam descontroladamente enquanto avançavam na direção de Limbai. Bang! Um som alto pôde ser ouvido. A longa cobra negra era como um chicote que golpeava ferozmente o chão. A pedra que tinha metade da altura de uma pessoa quebrou com o som. Até o chão ficou com uma ravina profunda. Se o Limbai não tivesse se esquivado a tempo, ele já teria sido decapitado. Rustling Sons veio ao lado dele. As videiras pareciam ter ganhado vida e seus corpos ficaram ainda mais grossos. Eles eram como cobras d'água que evoluíram para dragões de inundação que dançavam no céu. Essas videiras estavam densamente entrelaçadas, formando uma enorme rede que cobria o céu e a terra. Limbai convocou Little Green, Little Red e Little Black para lutar. No momento em que os pequenos apareceram, ninguém notou que os olhos do unicórnio originalmente puro e sagrado se tornaram excepcionalmente profundos, como um lago sem fundo. Ele brilhou com uma luz gananciosa, como se tivesse visto algum tipo de comida deliciosa. Little Green, Little Red e os outros apenas sentiram um calafrio, como se algo tivesse subido do abismo. Seu olhar era pegajoso e maligno e não podia ser removido. No entanto, foi passageiro. Eles se viraram, apenas para ver o céu cheio de videiras e os olhos do unicórnio cheios de preocupação. O ruivinho bateu as asas e as lindas penas da cauda ficaram vermelhas como fogo. Era como uma bola de chamas ardentes. Bolas de fogo encheram o céu como meteoros, caindo do céu e cobrindo as vinhas. Se alguém ignorasse as vinhas parecidas com cobras de dragão, a cena seria um tanto sonhadora. Little Green de repente abriu a boca. Suas presas afiadas piscaram com uma luz fria no ar. Um enorme dragão de água surgiu, envolvendo essas vinhas. A bola de cristal azul envolvia essas vinhas, parecendo retorcida e estranha. Infelizmente, independentemente de serem ataques de água ou fogo, eles deixaram apenas marcas fracas nessas vinhas. Eles não apenas não os destruíram, mas também pareciam se tornar seu alimento, permitindo que crescessem ainda mais rápido. Mesmo a espada rosa incomparavelmente afiada não poderia fazer nada com eles. Era como se não pudesse quebrá-los, por mais que tentasse. Em vez disso, envolveu a lâmina da espada, impedindo Limbai de se mover. Se a espada rosa fosse contida, seu poder seria bastante reduzido. Originalmente, havia apenas algumas videiras. Mas agora, todo o gramado verde estava coberto. Até o ar estava cheio de suas sombras dançando descontroladamente. Eles se contorceram no chão, parecendo um pouco nojentos, formando um forte contraste com o unicórnio sagrado. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 134. Arranque a fruta. Remova o selo. Limbai também notou que havia um muco verde escuro saindo dos galhos dessas videiras. Uma vez grudado em seu corpo, seria muito difícil removê-lo. Era como se alguma criatura nojenta estivesse firmemente presa ali. Em um momento de descuido, seu braço foi açoitado pelas vinhas sibilantes. Em um instante, uma grande área de seu braço ficou vermelha. Podia-se ver como essas coisas eram poderosas. Ao mesmo tempo, também deixaram vestígios de muco verde. A pele de Limbai estava ligeiramente entorpecida com o golpe, e até mesmo seus movimentos diminuíram por um momento. Embora não fosse óbvio, diante das vinhas avassaladoras e ameaçadoras, esse tipo de lentidão fez Limbai cair em um estado ainda mais perigoso. As rugas entre as sobrancelhas de Limbai pareciam capazes de espremer alguns mosquitos até a morte. Parece que essas videiras vão secretar uma substância que pode paralisar a mente das pessoas. Little Red, vocês têm que ter cuidado.
Mesmo que Limbai e seus animais de estimação Little Green e Little Red fossem muito cuidadosos, havia muitas vinhas. Ocasionalmente, eles seriam atingidos pelas vinhas. Vendo que Limbai e os outros estavam perdendo gradualmente, a situação no campo de batalha tornou-se ainda mais desvantajosa. Os olhos calorosos do unicórnio piscaram, e então uma luz branca ainda mais deslumbrante rompeu de seu corpo. Com ele como centro, rapidamente se espalhou em todas as direções. A luz branca era como uma enorme onda se espalhando, envolvendo todas as videiras dentro. As videiras pareciam ter recebido algum tipo de consolo e mergulharam em um curto período de calma de seu estado maníaco. Não se sabia se era porque eles haviam recebido muito estímulo anteriormente, mas alguns deles ainda estavam ativos. O unicórnio não teve escolha. A luz branca se transformou em uma lâmina afiada, abrindo um buraco em seu corpo. As vinhas pareciam ter sido atraídas por algo enquanto avançavam em sua direção. Sangue vermelho brilhante pingava nas vinhas. Flores vermelhas desabrochavam nos galhos ferozes. Havia um toque de santidade na maldade. Ao mesmo tempo, acalmou as vinhas inquietas. Eles pareciam ter sido convocados por algo e se retiraram para debaixo da grande árvore onde estava o unicórnio. Além das videiras que estavam enroladas na ferida do unicórnio, que pareciam ter ficado ainda mais apertadas, todo o resto estava calmo. Era como se nada tivesse acontecido. O rosto do unicórnio revelou uma expressão de dor. Era incerto se era porque havia perdido muito sangue ou porque as vinhas haviam absorvido grande parte de sua economia, mas suas pupilas estavam um pouco turvas. Ele disse fracamente: "É inútil. Essas vinhas não podem ser destruídas. Se os atacarmos, eles ficarão furiosos, como agora." Vendo o unicórnio ficar tão fraco para salvá-lo que não conseguia nem ficar de pé direito e apenas meio deitado no chão, Limbai se sentiu um pouco culpado. "Então, como posso ajudá-lo?" Ao ouvir isso, uma ondulação apareceu nos olhos calmos e gentis do unicórnio. "Você vê esta grande árvore? Na verdade, esta é a árvore divina do nosso clã unicórnio. Essas pessoas desprezíveis usaram métodos vergonhosos para amaldiçoar esta árvore para nos atrair para cair em sua armadilha. Depois disso, fui preso sob esta árvore e perdi minha liberdade." O tom do unicórnio era um pouco triste. Limbai sondou: "Então você está dizendo que, enquanto eu destruir esta grande árvore, poderei salvá-lo?" O unicórnio balançou a cabeça e gesticulou para Limbai olhar para cima. "Você vê? Esta grande árvore absorveu meus nutrientes. Esse fruto também é amaldiçoado. Contanto que você o arranque, poderei ser libertado." Limbai olhou na direção em que apontava. A árvore que parecia um dossel acima de sua cabeça era ilimitada. As folhas no topo da árvore tornaram-se excepcionalmente grandes e pesadas, como se estivessem protegendo alguma coisa. Partículas de luz prateada foram deixadas para trás das lacunas entre as folhas. Podia-se ver vagamente uma forma redonda, como se as estrelas estivessem rodeando a lua. Isso foi uma fruta. Parecia rechonchudo e suculento, como se já tivesse amadurecido. Limbai não podia acreditar que seria tão simples. Contanto que ele colhesse a fruta, o unicórnio estaria salvo. Se fosse esse o caso, o unicórnio poderia confiar completamente em suas próprias habilidades. Como se tivesse visto seus pensamentos, o unicórnio sorriu amargamente e balançou a cabeça. "Minhas ações são restritas por esta grande árvore. Se eu quiser colher a fruta, é simplesmente impossível. Só posso contar com forças externas. Em todos esses anos, você é a primeira pessoa a pisar neste lugar." Limbai lembrou que Shenyan uma vez lhe contou sobre a área proibida. Houve muitas pessoas que entraram por engano na área proibida, mas no final, todas desapareceram sem deixar vestígios. Não havia nem ossos sobrando. Então, para onde essas pessoas foram? Ao ouvir sua pergunta, o unicórnio também revelou uma expressão confusa, indicando que também não sabia. Para evitar que eu fosse resgatado, aquelas pessoas desprezíveis montaram todo tipo de formações do lado de fora. Havia também aqueles monstros das sombras. O propósito deles era parar os passos dos outros e encobrir o que eles haviam feito.
Ao ouvir as palavras do unicórnio, uma ondulação sutil passou pelos olhos de Lin Bai e ele rapidamente recuperou a calma. Vendo que ele ainda estava um pouco hesitante, o unicórnio pensou que Lin Bai estava preocupado com algum perigo. Não se preocupe, disse apressadamente. As únicas coisas que podem representar uma ameaça aqui são essas vinhas. Agora que foram pacificados pelo meu sangue, já se acalmaram e não vão mais te atacar. Se é você quem vai pegar essas frutas, não deve haver nenhum perigo. Ok, Lin Bai circulou todo o poder espiritual em seu corpo e voou em direção à fruta. Assim como o unicórnio havia dito, embora houvesse muitas vinhas cercando a fruta como guardiões, elas não o atacaram. Vendo que estava prestes a pegar a fruta, os olhos do unicórnio brilharam com uma luz sem precedentes, como se estivesse cercado por uma malícia incontável. Não parecia nada sagrado. Se fosse um pouco mais, seria de graça. No entanto, no momento crítico, a mão de Lin Bai parou de repente no ar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 135. Tudo é uma ilusão. A figura de Lin Bai parecia congelada ali, incapaz de dar um único passo. Os olhos do unicórnio eram escuros, mas seu tom ainda era gentil. No entanto, havia uma pitada de ansiedade misturada dentro. Você só precisa avançar um pouco mais. Não se sabia quando isso aconteceu, mas aqueles pequenos elfos sentados nas copas das árvores estavam olhando para Lin Bai. Suas expressões originalmente inocentes agora carregavam um toque de ferocidade e crueldade. Ainda era uma cena onírica de grama verde exuberante, mas sob a grama, uma substância pegajosa escura lentamente tomou forma e silenciosamente cobriu todo o gramado. A cor verde originalmente pura era na verdade uma ilusão. Dava a sensação de que iria quebrar assim que fosse tocado. A atmosfera era um tanto estranha e desconfortável. Até o pequeno verde e o pequeno vermelho, que estavam ao lado dele, podiam sentir isso. Animais de estimação eram os mais sensíveis. Foi uma sensação de desconforto e perigo que foi esculpida em seus instintos. Eles sempre sentiram que havia uma existência aterrorizante oculta, mas não sabiam de onde vinha essa pressão. Vendo que Lin Bai não havia feito nada, a voz gentil do unicórnio ficou um pouco baixa. Por que você ainda está hesitando? Contanto que você colha a fruta, poderá me resgatar. Este é um assunto fácil para você. Lin Bai baixou a cabeça. Ninguém podia ver sua expressão atual. É assim mesmo. Tudo estava sob o controle do unicórnio. Quando estava prestes a quebrar o selo, ficou preso aqui. Aos poucos foi perdendo a paciência. Sua voz tornou-se cada vez mais profunda, como se escondesse algum tipo de poder mágico. Contanto que você colha a fruta e me ajude a quebrar o selo, eu lhe darei tudo o que você quiser. Uma grande quantidade de névoa negra apareceu nos olhos de Lin Bai. Desta vez, a névoa negra veio ameaçadoramente. Ele mostrou suas presas e brandiu suas garras. Em um instante, preencheu todas as pupilas de Lin Bai. Era como uma tinta espessa e indelével que invadiu toda a consciência de Lin Bai. Era como se todo o seu corpo tivesse afundado no caos, ou como se ele tivesse afundado em um pântano escuro. Inúmeros pares de tentáculos se estenderam de dentro, querendo puxar Lin Bai para o abismo escuro. Vendo a condição de Lin Bai, o unicórnio ficou extremamente satisfeito. Não poderia ser incomodado em continuar fingindo. Seu tom estava cheio de malícia e ridículo. Houve até uma pitada de desdém. Falava como se estivesse dando uma ordem. Pega a fruta para mim agora. Vendo a atitude completamente diferente do unicórnio de antes, os olhos do pequeno verde e do pequeno vermelho brilharam com uma luz confusa. Eles não entendiam porque ainda havia uma fraca aura negra envolvendo seu corpo, que estava em desacordo com a aura sagrada ao extremo. Havia apenas preto nos olhos de Lin Bai, como se ele tivesse se tornado uma marionete manipulada. Ele levantou o braço rigidamente e, vendo que estava prestes a tocar a fruta, o unicórnio revelou um sorriso vitorioso. Ao mesmo tempo, a malícia em seus olhos ficou cada vez mais forte. A cor preta espessa era como se a noite tivesse caído. Mesmo o lugar originalmente claro ficou escuro, como se tivesse retornado ao túnel estreito agora. No entanto,
Lin Bai parou novamente e disse fracamente, você está me ordenando a fazer as coisas. O unicórnio nunca esperou que ele reagisse assim. Ele disse surpreso, você. Chamas subiram para o céu. Era como se o fogo divino tivesse descido ao mundo e pudesse afastar todo o mal. Todo o seu corpo emitia raios de luz divina. A névoa em seus olhos parecia ter encontrado algum tipo de inimigo, dissipando-se como uma maré. Ele não parecia confuso como antes agora. O unicórnio também podia sentir que havia perdido sua conexão com a névoa negra no corpo de Lin Bai. Lin Bai saltou do topo da árvore e se distanciou do unicórnio. Ele disse friamente, é o suficiente para jogar o mesmo truque uma vez. Você realmente acha que pode me enganar de novo? O unicórnio parecia envergonhado. O que você está dizendo? Eu não entendo. Lin Bai revelou um sorriso zombeteiro vendo que o unicórnio ainda queria fingir ser estúpido e não admitir. O quê? Você não providenciou para que os monstros das sombras nos perseguissem até aqui para que nós encontrássemos você no final? A expressão do unicórnio não mudou, mas voltou ao normal depois de um momento. Ele disse inocentemente, você tem algum mal-entendido sobre mim? Eu disse que o monstro das sombras foi causado por essas pessoas. Não tem nada a ver comigo. Lágrimas cristalinas apareceram em seus olhos quentes, fazendo-o parecer ainda mais triste. Era como se as palavras de Lin Bai fossem detestáveis. Quem duvidasse de uma criatura tão pura e bondosa não suportaria. No entanto, Lin Bai não se comoveu. Ele apenas observou silenciosamente a atuação requintada do unicórnio. Ele não sabia se era um unicórnio ou não. No entanto, ele tinha certeza de uma coisa. A criatura à sua frente definitivamente não era para brincadeiras. Podia falar a linguagem humana, tinha um QI tão alto e podia até controlar aqueles monstros das sombras para confundir a mente das pessoas. Todas essas coisas foram suficientes para mostrar o quão extraordinário era. Logicamente falando, deveria ser comparável a uma besta divina. No entanto, o sistema em seu corpo não teve nenhuma reação, o que deixou Lin Bai um tanto confuso. A substância preta pegajosa lentamente se agarrou ao lado de Lin Bai, como se estivesse procurando por quem estava prestes a atacar. No entanto, assim que se aproximou, emitiu um som crepitante, seguido por ondas de fumaça negra. Acabou sendo a luz divina protetora de Lin Bai. Lin Bai olhou para ele e disse friamente, você ainda quer usar isso para me controlar? Vendo que seu plano havia falhado e Lin Bai não havia caído nele, a expressão do unicórnio imediatamente ficou fria. Como você sabia? Na verdade, eu senti que algo estava errado há muito tempo. Esses monstros das sombras são extremamente difíceis de lidar. Eles são imortais e indestrutíveis e podem se dividir continuamente. Deve ser fácil para eles lidar comigo. Eles pareciam estar me atacando impiedosamente, mas estavam se segurando secretamente. É como se eles estivessem me levando deliberadamente para algum lugar. Lin Bai adivinhou que o unicórnio estava controlando os monstros das sombras para fazê-lo vir. Embora tivesse habilidades incríveis, não conseguia escapar, por isso precisava de ajuda externa. Se ele realmente fizesse o que ela dizia e pegasse a fruta da árvore, quem sabia o que aconteceria depois que o unicórnio escapasse? Resumindo, definitivamente não era uma coisa boa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.